Vamos lá, pessoal. Conceitos cada um acaba adquirindo conforme o seu ensinamento. Sobre ancestralidade familiar. Porque o conceito de ancestralidade familiar, eu digo que é cultuado dentro da Quimbanda. Veja bem, os bantos foram os primeiros a reconhecer os nativos daqui e a forma de cultuá-los. Então, aqui, quando a pessoa estudar e procurar saber dentro dos livros de história, perceberão que esse era o conceito dos bantos, que eles viram que cultuando a ancestralidade daqui seria diferente e a resposta seria melhor, provavelmente de alguma forma dentro daquele conceito. Então, vejamos bem, isso não quer dizer, veja bem, para que não seja mal compreendido, que muitas pessoas compreendem determinados vídeos de forma errônea. Uma pessoa, né, pode herdar ou vir de outra forma uma outra ancestralidade que não seja familiar. Isso também é possível. Vejamos bem, o culto à ancestralidade, ele é anterior ao Egito. Então, quando um espírito ele vem se manifestar, ele não pode se revelar quem realmente foi. Você pode ter um espírito, seja familiar, seja um espírito herdado ou um outro espírito. Há também a premissa de que muitos dos espíritos são de origem da religião. Em toda a sua maioria são espíritos da religião, mas mesmo assim não deixa de ser familiar. Todo o culto de Quimbanda, e seja qual outro culto, é um culto antepassado. É difícil das pessoas entenderem porque muitas não têm o discernimento e o conhecimento para tal. Porque posso afirmar que também dentro de um candomblé, de um batuque, de qualquer outro culto, é um culto à ancestralidade. Um Deus não vai derrubar não, perdão, não vai descer num corpo. Uma divindade não vai descer num corpo. Ali desce, incorpora um divinizado. Será que dá para compreender a diferença? Então, independente dos conceitos, seria como se eu chegasse e falasse assim: vamos simbolizar. Estou lá na África, dentro de um povoado africano, e falo para eles: estou trabalhando com o espírito do Tiriri, do Marabô, do Tranca-Rua, da Maria Padilha. Ora, pessoal, não existem esses espíritos lá na África. Não existe. Portanto, não tinha nem como, né? Aí veja bem. Vamos simbolizar. O espírito baixou no corpo. Ah, eu recebo divindade africana, mas não fala nenhum idioma africano de nenhuma tribo. Vai falar português. Baixou na terra e fala português. Então, não é uma ancestralidade familiar, né? Porque tá falando o mesmo idioma, é uma ancestralidade familiar, né? Não tem nem como contestar. Ah, mas não é avô, não sei o quê. Pode ser sim. Não precisa ser um familiar da mesma família, entendeu? Pode ser um ancestral muito mais antigo, entendeu? Pode ser ancestrais que mesmo
quando partiu, na outra vida, falava vários idiomas além deste. Vou dar um exemplo muito óbvio. Se você fizer um assentamento em outro país, da nossa cultura, ele não vai baixar falando português. Você vai na Alemanha, vai fazer um assentamento. Aí a Alemanha, o médium alemão, incorpora o espírito. Você acha que vai falar português esse espírito? Com os elementos de lá, com a natividade de lá, ele vai falar alemão. Aí não é familiar, né? Porque de repente o alemão vai incorporar um japonês. Não tem lógica. A ancestralidade familiar, seja parente ou seja com proximidade, é desde o princípio da civilização. Se você buscar as interpretações, seja até bíblica, seja em qualquer cultura, todas as culturas são culto à divindade, à ancestralidade familiar. Não há nem como contestar. Compreende? Mas é óbvio, né? Você teve um teu parente que era, vamos simbolizar, sei lá, marginalzão, entendeu? Ele não vai ter o arbítrio de poder como espírito incorporar num médium ali que é parente próximo. Ele não vai voltar assim, porque ele não tem essa permissão, né? Bom, acho que deu para o pessoal compreender sobre ancestralidade familiar.